mature enough to tell even that burden you leave to us children. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. You only talk about moving forward. Same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. Many people say that doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. We have not come here to beg you to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Bem forte, né? Quem que vocês acham que de quem que eles estão reclamando? De nós. De nós, né? Dos adultos, né? Dos adultos que são adultos hoje em dia, né? Então, por que esse filme? Já vai ficar bem claro, nós vamos entender esse momento que nós estamos vivendo. Então, para a astrologia a gente pode pensar como um grande relógio cósmico, né? Que o que ela mais nos beneficia é de nos mostrar os timings das coisas, né? Então, durante um determinado período você está com determinado trânsito, você se conscientiza daquilo e aquilo também tem um período para acontecer, né? Como se você pegasse o mapa natal, a semente em potencial, aquilo vai se desenvolvendo e amadurece e daí naquele momento você está vivenciando aquilo que você nasceu em potencial, nos dias de hoje, como que aquilo se desenvolveu. Então sempre esses ciclos, esse timing é o que ela nos ajuda e muito a astrologia, né? Agora, eu já vou ter que adiantar para vocês que infelizmente eu não tenho assim uma ótima notícia para 2020. Tenho até boas notícias para depois, mas nós estamos definitivamente no meio de um período aí mais difícil. Então, antes de qualquer coisa, o que eu acho que a gente precisa se conscientizar é que é um período, né? E que a vida é sempre maior, ela é sempre mais forte e supera esses momentos. Porque a gente vai ver que nós estamos num período agora que já aconteceram até em épocas de guerra, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Mas sempre a humanidade não acabou, por causa disso ninguém está falando que vai ter uma guerra, mas vocês concordam que nós estamos vivendo um período um tanto quanto mais carregado, que não é o normal, alguma coisa está chamando a atenção, não é no Brasil, é mundial, né? Então a gente pode pensar como se fosse a finalização de uma era agora, culminando em 2020, tá? Eu achei esse incêndio da Catedral de Notre Dame muito simbólico, porque o que é a Catedral de Notre Dame? É uma estrutura antiga, né? E que é um ícone não só da França, mas da civilização ocidental. Então, na hora que eu olhei aquela imagem pegando fogo, quer dizer, aquela estrutura ruindo, mesmo que reconstruam, a gente tem que pensar em termos de simbolismo, né? Em astrologia, em psicologia, a gente sempre fala muito em termos simbólicos, tá?
Então, esse final de um ciclo, né? A gente pode, então, ter essa certeza por muitos estudos que 2020, até o André Barbeau, que é um astrólogo francês que morreu, infelizmente, recentemente, ele fez um estudo minucioso e ele acusou 2020 como o ano de maior, digamos, derrocada neste século, tá? E que depois disso começa uma curva de ascensão que vai embora, tá? Até 2029, de uma ascensão geral, tá? Então, aí vira a direção. A gente vai ver que a partir de dezembro de 2020 já começa. E por quê? Aí, astrologicamente, nós vamos entender o que muda, tá? E por que isso de 2020? Porque nós temos o encontro de 3 planetas lentos. Então, tudo o que acontece na astrologia que demora mais para acontecer, que é mais raro, tem um impacto maior. E é isso que vai acontecer agora em 2020. Então, nós vamos ver pelo mapa que vão estar uma série de planetas concentrados no signo de Capricórnio. Então, até visualmente, mesmo para quem não entende muito de astrologia, visualmente vai ficar muito claro que parece que é como se tivesse um desequilíbrio na Terra. Um monte de planeta de um lado só, sabe? Até com uma distância só até 90 graus, né? Também um outro fator que é oficial é que desde que Plutão entrou em Capricórnio em 2007, houveram mais terremotos, mais abalos sísmicos, tá? E agora tem toda essa concentração aí de planetas em Capricórnio, vocês vão ver, já já. Então, por exemplo, esse ciclone foi um que aconteceu na Índia nesse ano de 2019, lá para abril, que foi um dos maiores nos últimos 50 anos, se chamou Fani, né? Então, a saída vai ser muito pelo simbolismo, nós vamos repetir isso, pelo simbolismo de Capricórnio, que o Capricórnio nos fala do quê? De ordem, organização, de trabalhar e com esforço você consegue as coisas. Então, digamos assim, que esse é um lema de pano de fundo para esse momento agora. Então já começa agora, no dia 26 de dezembro, é o último eclipse de 2019, tá? Então a gente já pode entender como que um prenúncio do que vai ser, olha a concentração, este símbolo aqui é o signo de Capricórnio, tá? Então nós temos já no dia 26, Sol, Lua, Júpiter, Nó do Sul, Saturno e Plutão. Vocês estão vendo o que eu acabei de falar? Parece um certo desequilíbrio no céu, né? Tudo no mesmo lugar, não parece mesmo, né? Então, é como se, nós vamos entender isso também, o Júpiter é o Zeus da mitologia grega, a gente faz uma transposição, e o Plutão é o Hades na mitologia grega. Então, é como se houvesse um retorno deles, dos filhos, para a casa do pai. Por quê? Porque Capricórnio é um signo que é regido por Saturno. Saturno é esse símbolozinho aqui, tá? Então, se todos estão em Capricórnio, é como se Saturno fosse o dono de Capricórnio. Todos estão na casa do dono, tá? E quem que é esse dono? É o pai deles, que é o Saturno, que é o Cronos na mitologia grega. Já vai ficar bem mais claro tudo. Então, primeiro, astrologicamente, a gente tem que pensar no seguinte, que são esses 3 movimentos que nós vamos estudar hoje, tá? Primeiro, essa conjunção de Saturno com Plutão e com Nó do Sul em Capricórnio. Esse símbolo aqui é do signo. Começou em março e abril agora de 2019 e vai até dezembro de 2020, quando nós vamos ter essa mudança de paradigma. Então é Saturno, isso aqui é conjunção, eles estão juntinhos. Saturno corresponde ao Cronos da mitologia grega, que nós vamos falar bastante, e Plutão ao Hades da mitologia grega. Depois, uma outra dupla que vai se encontrar o ano inteiro de 2020 é Júpiter e Plutão. Então, o Júpiter é o Zeus, corresponde ao Zeus da mitologia grega, e o Plutão ao Hades, tá? Nesse período aqui.
E depois, finalmente, no final de 2020, quando a gente está falando dessa mudança, vocês já devem ter ouvido falar, um monte de astrólogo teve a grande mutação, a grande mudança de paradigmas, vai ser aqui quando se encontra então Saturno com o Júpiter em Aquário, que é o Zeus com o Cronos. Então quem que é todo mundo, toda essa turma aí, Cronos, Zeus, vamos entender então. Vamos primeiro ver essa parte da astrologia, desses dois aqui, Saturno e o Plutão como o nó do sul em Capricórnio. O encontro de Saturno e Plutão em Capricórnio, que como eu falei, vai até dezembro de 2020, nos fala de transformações, de regenerações, de estruturas que estão caindo por terra e que estão se transformando, tá? Também de conflitos, tá? Nós já vamos entender também. E o fato de ter essa conjunção com o nó do sul amplifica essa conjunção, torna essa conjunção ainda mais intensa e mexe no passado, no que é familiar, porque o nó do sul nos fala do passado, de tudo que nós trazemos já até de outras vidas e tal. Então, se a gente fizer, olha aqui a conjunção, aqui, tá? Se a gente fizer uma tradução literal dessa conjunção, seriam estruturas no mundo conhecido morrendo, caindo por terra, tá? Então, o que está testando? É uma conjunção pesada, é desafiadora, é difícil, e está testando esse poder vigente e as lideranças todas, tá? Afeta, então, todas as lideranças, governos, chefias, a indústria, tudo isso que Saturno também simboliza, tá? Administração, tudo isso tem a ver com esses dois aí. Testa também integridade, corrupção, porque o Plutão já vai nos falar de esquemas por baixo do pano, coisas ardilosas, então vai testar toda essa coisa, mas assim, pegando como se fosse em questões viscerais com esses temas, tá? Então, vai falar de uma tensão no mundo todo, um clima de confronto, radicalização e de perseguição. Genocídios, extermínios, nós vamos ver no histórico, não necessariamente vai acontecer, mas este clima de embate. Como nós estamos falando de estruturas arquetípicas, são estruturas coletivas que que elas residem no nosso inconsciente coletivo, de todos, coletivamente, enquanto sociedade, no nosso inconsciente coletivo dentro de nós. Então, pode se manifestar de diferentes maneiras, em diferentes países. Aqui nós estamos vendo esse clima de confronto, de radicalização, e aí sempre que aluno me pergunta, eu falo o seguinte, olha, quando a gente, por isso que a astrologia é interessante, porque dá esse big picture pra gente, esse grande cenário. Quando a gente tem essa consciência de algo muito maior do que um país na Terra, tá? Vocês vão ver como é um fato, porque é uma coisa que se repete. Por que você vai entrar numa polarização? Porque se você tentar extinguir essa polarização que está acontecendo agora, como é um arquétipo, o arquétipo ele tem que se manifestar de alguma maneira. Ele pode se manifestar de outra maneira, morrendo estruturas na sua vida, enfim. De alguma maneira, este clima vai se manifestar. Então, quando a gente tem essa consciência que esteja se manifestando dessa maneira no Brasil, a gente não gosta, é óbvio, mas está havendo uma regeneração, uma reestruturação, tá? Vai ficar tudo mais claro, já já. Lembra aquele pai, Cronos, o Saturno no mapa individual, ele simboliza nossas estruturas, tá? Que seria a função que ele deveria ter feito de ordem, lei, na mitologia, né? Então a gente tem que observar no mapa como que está o Saturno da pessoa. Porque falam, Saturno é ruim, Saturno frustra, Saturno é importantíssimo no mapa. Se a pessoa não tiver um bom Saturno, sólido, né, assim, bem alicerçado, tem N dificuldades. Mas então, vamos lá.
Quando ele não está muito bom no mapa, ele pode funcionar como, sabe assim, um exagero de estrutura, um exagero de frustração, um exagero de princípio de realidade. Então, são as autocobranças. A pessoa nunca está bom o suficiente, nunca chega lá, nunca a pessoa consegue se olhar com uma valorização, né? Por quê? Porque ele tem essa angústia por trás de medos, falhas, inadequação, que o Cronos ele era inseguro, ele tinha medo, né? De ser deposto, de perder. Ele não era um pai tranquilo, né? Então, o que ele faz no mapa? Ele restringe, estabelece limites, organiza contra o caos e a desorganização, que é o princípio da realidade. O princípio do prazer é o bebê só quer ser satisfeito sempre. Eu tenho fome, eu quero comer e tal. A gente traz isso muitas vezes para a vida adulta. O princípio da realidade é quando a gente fala, não pode agora, tolera a frustração, vai ter que ser em outro momento, tudo isso. Então, aonde a gente tem Saturno no mapa é onde a gente está sempre sendo desafiado a aperfeiçoamentos constantes. Ali a pessoa sente que nunca está bom o suficiente, que nunca chega lá, sempre tem uma pedra no sapato, sempre tem uma frustração, sempre tem que melhorar, sempre tem que ter uma superação. Então ele testa, ele é o fator tempo, demora, né? Muitas vezes, até a gente aprender a lidar com os nossos Saturnos, né? Então, se a gente pensar, agora, sempre um raciocínio simbólico, nesse pai que falhou com os governantes, porque nós somos, a gente projeta uma imagem arquetípica do pai, em quem está falando de estrutura e ordem de uma sociedade. É uma função paterna essa, né? E esse pai que falhou, a gente vai ver por que a gente tem que pensar que hoje em dia, nesse momento da história, nós estamos vivendo, todos nós coletivamente, pais que falharam e que estão falhando, tá? Que foi o filme que nós passamos no começo. Na astrologia, então, o Plutão, que é esse símbolo, vai nos falar de... Nós falamos que o Saturno são as estruturas, o Plutão é a morte das estruturas, tá? Ele é o deus da morte. Então, por que ele faz morrer? Porque o negócio dele é transformar, tá? Transformar, regenerar. Vamos morrer isso aqui porque tem que ter espaço, que nem quando você limpa um armário, tem que ter espaço para uma coisa nova. Então, esse momento, você está com trânsito de Plutão, você tem que deixar morrer alguma coisa. Porque é aquela coisa, o que não vem por amor, vem pela dor, né? Se você resiste a esses trânsitos, a gente sabe disso, porque a gente vivencia isso todo dia, vem pela dor, né? Você perde alguma coisa, alguém próximo morre, acontece muitas mortes nessas épocas, mas mortes simbólicas também, de coisas que você pratica, sabe esse let it go, o let it go, deixa aí, chega, isso já deu, essa minha obsessão com essa situação, com essa pessoa, eu tenho que abrir mão. E isso é o trânsito de Plutão. Aí quando você fala, eu aceito a perda, mas muito profundamente, porque ele é o deus dos infernos e tudo que é Plutão é muito profundo, tá? Lida com a parte mais profunda nossa. Então não é bolinhos, pessoas falam, tá bom, vou fazer de conta que eu deixo morrer tal para enganar o Plutão. Não é assim. Ou você realmente abre mão mesmo, ou você não está fazendo de boa vontade o que é para ser feito, que é a frase do Jung, né? Então ele causa essas coisas, intensidades fora do controle, obsessão, compulsão. Por quê? O principal medo, a angústia do Plutão, do Hades, é a angústia da perda, a angústia de morte. Ele quer reter por causa disso. Então aonde que a gente vê com muita facilidade esses climas todos? Nos jogos políticos, em busca de poder, em manipulações, em paranoias, destruição, tudo que a política, por isso que a gente fala, o Plutão ele rege o Escorpião, por isso que a gente fala que Escorpião é o signo dos políticos, e é mesmo, você pegar o Lula, Alckmin, a Hillary Clinton, sei lá, lembrar de cabeça aqui, tem um monte, né?
muitas vezes tem o Sol no signo de Escorpião mesmo, né? Então, já sabemos os nossos personagens, qual que é o problema de um e de outro, tá? Então, agora, eu falei no começo, agora nós estamos exatamente 2019, 2020, com esta situação. Isso aqui significa conjunção, significa que eles estão fazendo um aspecto que é o aspecto mais forte que existe. E eles estão fazendo esse aspecto 2019, 2020. Então é um fato, tá? Que está um clima mais pesado mundialmente falando, até final de 2020. Então, eu não vou entrar tanto nos detalhes, mas só para vocês verem outras situações como são fatos, isso não é especulação, em outros momentos da história em que eles estiveram nesse mesmo aspecto de conjunção. Então foi quando estourou a Primeira Grande Guerra, em 1914, tá? Foram momentos de crises, ameaças do poder, exercer contra novas instituições sobre as ruínas das atuais, e as novas instituições nós vamos ver que nós vamos chegar na década de 20. Então, gente, ninguém está falando que irá ter guerra, tá? Mas é um momento de transformações, não tenham nem dúvida disso. Um outro momento eles fizeram uma quadratura, foi exatamente durante a Segunda Grande Guerra, que é um outro aspecto, não é a conjunção, uma quadratura, é um aspecto também igual. Em segundo lugar, mais forte, depois da conjunção, tá? Depois eles fizeram essa conjunção de novo em 1947. O que tinha acontecido? Tinha acabado de acabar a Segunda Grande Guerra. Estava tendo o que no mundo? A Guerra Fria, né? Então eram Estados Unidos e Rússia. Quem que vai ser capitalista e quem que vai ser socialista? Então, Coreia do Norte é socialista, Coreia do Sul é capitalista. Vietnã, Sul, acho que era o capitalista, do Norte socialista, né? Então, ficou assim, eles não podiam, acabou a guerra, não vamos guerrear frontalmente, mas tinha uma guerra por baixo do pano, que é a Guerra Fria. Então, esse mundo de Plutão, lembra que nós falamos? De ardiloso, que tem estratégias, que não fala da luta assim de cara, né? Essas nações se independizaram, a Índia se independizou do Império Britânico, né? A Índia e o Paquistão, eles brigam até hoje, teve o assassinato de Gandhi, o Paquistão se separou da Índia, Israel e Palestina foi quando foi criado, eles começaram a já guerrear, né, certo? E as Coreias que se dividiram e uma ficou, então, capitalista e outra socialista. E foi criada a CIA. Não existe nada mais plutoniano do que a CIA, porque o que ela faz? Ela investiga, ela, né, é uma coisa de detetive, que é um mundo plutoniano, né, de paranoia, de perseguição, tudo isso. Vejam como não teve uma guerra. Em 82 teve de novo esse mesmo aspecto que nós estamos vivendo agora. Não teve nenhuma guerra mundial, mas estava tendo a guerra das Malvinas, estava tendo Irã e Iraque de guerra, né? Foi quando teve o registro definitivo do PT. Ninguém aqui tá para falar se é a favor ou contra o PT, mas mudou o Brasil, vocês concordam? Mudou, né? Foi uma coisa que alterou o Brasil. Então, regenerações profundas plutonianas. E não por acaso a arte, é muito bonito isso, a arte sempre espelha essas questões coletivas arquetípicas. E nessa época, o Thriller do Michael Jackson era a música do momento, que fala o quê? De morte, zumbi, né? Tudo isso, de morte, né? Quando eles estavam em oposição, foi a queda das Torres Gêmeas, em 2001, estava tendo a guerra no 11 de setembro, a guerra no Iraque, a ascensão do Talibã, né? E uma tensão na União Europeia. Então eles estavam fazendo esse aspecto de oposição e agora em 2020 eles estão, 2019, 2020 eles estão em conjunção novamente. Então, gente, no dia 13 de janeiro de 2020, que está pertinho aí, eles vão estar exatamente no mesmo aspecto. Olha a quantidade de planetas, olha, 22 de Capricórnio, 22 de Capricórnio e o Sol ali, 22 de Capricórnio, tá?
Júpiter em Capricórnio. Júpiter entrou agora, segunda-feira em Capricórnio, que é o Zeus, né? Então, é o encontro de todos na casa do pai, todos em Capricórnio, porque o Saturno, que é o Cronos, rege Capricórnio, ele é o dono dessa casa. E os filhos, os que depuseram, estão, toque, 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 posso entrar? Chegaram na casa do pai, todo mundo junto. Tá? É esse momento arquetipicamente. Então é mais ou menos assim, a vida antes e depois de 2020, né? Será que nós estamos tendo um ápice, antes da queda, um ápice do quê? Do totalitarismo, né? Acho que eu falei no começo, quando o pessoal fala, nossa, mas está tendo muito mais autoritarismo agora, nós estamos regredindo, o pessoal fica brigando no Facebook, está um fascismo. Gente, eu sempre estou repetindo isso, que nem disco furado. Eu acho que são os últimos dias de Pompeia. Sabe, vocês vão ver, já vocês vão entender. Imagina assim, você está lá em Nazaré com aquelas ondas de sei lá quantos metros, aquele negócio te engolindo. Essa onda que nós estamos agora nessa década de 2020 é irreversível, vai para um lado muito mais tecnológico, a coisa vai mudar. A igualdade entre as pessoas, essa coisa da discriminação, isso tudo vai acabar, mas existe ainda aqueles que ficam se apegando naquela tabuinha de salvação e falam, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Que nem, sabe, quando vai nascer o dia, não é que a noite fica mais escura? Tem um momento que ela fica mais negra antes do amanhecer? Exatamente o momento que nós estamos vivendo, tá? Então, é esse domínio de Cronos, do Saturno, porque o encontro dos filhos na casa do pai é muito simbólico isso, sabe? Aconteceu não sei quantos anos, então olha, o Plutão, aqui o pai, o Saturno, o filho, o Plutão, e o outro filho, o Plutão que é o Hades, e aqui o Júpiter que é o Zeus. Então a gente pode pensar, tem duas versões para o mito. Uma versão que fala que eles deixaram o pai preso 10 anos. A outra versão que foi mais condescendente, que ele pôde até reinar, né? Então assim, o que vai dar desse encontro? É isso que a gente se pergunta. Vai ter aí entra o livre-arbítrio da humanidade. O que nós vamos fazer com essa potencialidade tão forte desse momento? Nós vamos transcender, nós vamos aprender com os erros, que não é pelo poder, pelo controle, pela paranoia, não é por aí que resolve, né? Ou nós vamos sucumbir, não no sentido de extinção, né? Mas assim, não vamos aprender a lição, é uma possibilidade também, e o mundo fica pior, tá? Então, qual das versões, é isso que eu fico me perguntando, né, quando eu vejo tudo isso. Então, é o pai aceitando esses filhos ou esse pai, pensem no pai como, simbólico, a lei, estruturas de poder, as pessoas que estão no poder, o status quo, a tradição, as regras de uma sociedade, isso que eu estou chamando assim, põe num grande saco de pai, pensando socialmente, coletivamente, tá? Então, aqui entra, é como se tivesse um confronto agora do velho com o novo, porque o Saturno e Capricórnio simbolizam coisa antiga, pessoas mais velhas. O Saturno simboliza pessoas, quando você vê um Saturno ali, conforme, fala assim, não, provavelmente essa pessoa teve um trânsito ali de Saturno, ou você pode ser um momento que vai aparecer uma pessoa de idade na sua vida, alguma coisa ligada com esse arquétipo de autoridade, de pessoa mais velha, sabe? Que entre esse fator tempo, né? Então é como se o puer, que é o púbere, simbolicamente, o jovem em conflito com o velho. Então é um filme que nós passamos no começo, em que essa geração que está vindo, esses adolescentes aí, todos, nós vamos ver de novo, que eles estão, você escuta, o que vocês fizeram com a terra? Isso que dizia no filme, vocês falam que vocês nos amam, mas vocês estão acabando, é isso que vocês vão deixar pra gente? Vocês estão acabando com o planeta Terra, né? Então é esse confronto.
Esse Últimos Dias de Pompeia. Então, assim, a nível pessoal, o que a gente pode fazer nesse Saturno-Plutão, que é o mais pesado de todos, tá? Então, evitar radicalizações, ideologias extremadas, fluir, aceitar mudanças na personalidade e Sempre eu acho, quando me perguntam que vem fazer o mapa, mas e o que eu faço com isso? Olha, a melhor mudança plutoniana é aquela que a gente faz dentro da gente, que a gente faz profundamente, quando a gente deixa morrer uma estrutura assim, sabe, você fica se apegando a um jeito de ser que não está sendo bom, deixa morrer, não tente transformar o outro, não é isso que é o melhor lado de Plutão, é se transformar. Então, abrir mão do velho e conhecido em relação ao novo, deixar morrer, let it go, recolher essas projeções da sombra, porque quando você está numa paranoia, que os dois tinham suas paranoias, e você acha que é outro que está te perseguindo, que é a direita que está contra você, ou que é a esquerda, é uma projeção, são dois lados da mesma moeda, como se você estivesse olhando no espelho. Se vocês pegarem os discursos aqui no Brasil, são muito parecidos, discurso de ódio, de retaliação, né? Então é recolher isso, entender o momento que está acontecendo, que é só uma manifestação arquetípica de um momento maior. Então minimizar alardes da mídia, as fake news, tá? Entrar nessa onda, nessa noia toda que tá, não entra, tá? Trabalhar os medos, confiar na resiliência, a resiliência, essa capacidade humana de sempre se superar e de se melhorar, sabe? Vem da física esse termo, que uma coisa, né, se curva, mas ela tem a capacidade de voltar. E a gente tem psiquicamente essa capacidade de voltar a um estado original sem estresse, sem se deixar levar, né? Então, claro, o mundo de Capricórnio é um mundo, é o que arquetipicamente está nos falando agora. Confiança na capacidade, hora de trabalhar, não esperar o milagre, confiança na capacidade produtiva, disciplina, pragmatismo, aprender com o passado, o realismo, com uma certa cautela. Eu acho que está tendo que ter muita cautela mesmo com as situações. Cautela, precaução.